ao vivo com mais uma live. Ok? Boa noite, quarta-feira, dia de live. Gratidão aí quem está entrando. Hoje nós teremos um convidado especial, ele que é de Salvador. Ele é psicólogo e coach. E na Febracis nós o chamamos de psicoach. Nós temos vários psicoaches, psicólogos e coaches, né, que vêm incrementar nossos conteúdos, né, os conceitos que formam a base, né, do coaching integral sistêmico. Gratidão quem está entrando. O Whindersson Moraes, eu já vou chamar. Boa noite, Whindersson. Daqui a pouco eu te chamo. Vamos deixar algumas pessoas entrando. Gente, manda aviãozinho. O Instagram entende quando se manda aviãozinho, quando dá coraçãozinho. É porque o conteúdo é incrível. E hoje a gente vai definir o papel do psicólogo e do coach. Se bem que nós trabalhamos muito a psicologia positiva no coaching integral sistêmico. Sim, veríssimo. Mas hoje nós vamos definir o papel. Quando o indivíduo ele precisa realmente, né, de um processo terapêutico e quando ele já está apto a ir à plenitude, né, está apto às suas ações mentais e físicas para ir à plenitude, para crescer, para focar, para definir realmente o estado atual, o estado desejado e seguir esse plano de ação. Então eu já vou chamar o Whindersson. É um prazer recebê-lo aqui. Creio que é a nossa primeira live. Já estou chamando o Whindersson Moraes, nosso colega soteropolitano. Eu creio que eu chamei. Não entrou aqui para mim ainda. Ah, agora sim. Olá, Valéria. Boa noite. Boa noite, querido. Gratidão, viu? Em você aceitar esse convite, tudo ótimo. Estou aqui no interior da Bahia, e você aí na capital. Vamos dividir um pouquinho esse conhecimento. Vocês têm um pedido seu, né? Pela profissional que você é, pela pessoa maravilhosa que você, né, tem se tornado cada vez mais. Realmente não aceitar esse pedido, né? Aceitar, né? Na verdade, aceitar é uma honra, para mim é uma satisfação, né? Saiba disso e realmente que essa noite, né, que a gente possa estar compartilhando o melhor conhecimento, o melhor aprendizado, né? Eu sempre digo que o maior número de pessoas é a minha missão e o crescer e o contribuir, né? Isso eu aprendi na Febracis, né, com o coaching integral sistêmico, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, né, estar falando e espero que realmente a gente possa cada vez mais espalhar, né, esse conhecimento. Ok. Vamos definir bem esse papel, porque, por exemplo, assim, eu, além de ter alguns clientes que vieram do processo terapêutico e outras que fizeram o processo de coach durante outro tempo, inclusive uma recentemente perguntou, Valéria, eu posso voltar a fazer terapia? Eu não tenho conseguido algumas coisas e a gente realmente indica. Então, assim, é uma parceria, né, cada área, e são áreas ligadas. Eu vejo hoje que uma, como você falou, a missão de crescer e contribuir, uma área é muito ligada à outra. Inclusive, no coaching integral sistêmico, a gente estuda muito a psicologia positiva. Então, isso vem muito a agregar. E você, como está atuando há bastante tempo, né, em psicoterapia, então, assim, é com propriedade que você vem falar, vem estabelecer, assim, os limites, porque eu acho que hoje o importante é a busca pelo conhecimento, o importante é você saber do seu estado atual, se você está muito parado, se você precisa se movimentar, tanto na vida pessoal, profissional, seja qualquer área da vida. Se você está num estágio de letargia, eu acho que você precisa procurar diversos profissionais, como a gente. Eu mesmo entro em mentoria, saio em mentoria, às vezes é a financeira, depois é a emocional, e aí eu vou para outra área. Agora mesmo eu estou com o Julie Quero na área de saúde e feminilidade, quer dizer, uma coisa inusitada. Então, assim, a busca pelo conhecimento de você melhorar em todas as áreas da vida, eu acho que é válido e necessário.
Então, assim, você se apresenta, né, de forma mais concreta, e aí a gente fala um pouquinho da psicologia e depois a gente entra no coaching integral sistêmico e na plenitude, né, na produtividade. Fica à vontade. Então, né, para as pessoas que não me conhecem, né, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo, sou coach integral sistêmico e também analista de perfil comportamental também, né. Foi assim que eu conheci a Valéria, nesse curso de analista de perfil comportamental. 2018, Whindersson, em 2018, né? Uma caminhada. Pois é. Então, tive essa honra, né, esse prazer de estar conhecendo e realmente agregar, né, mais conhecimento, né? O analista de perfil comportamental realmente também embasa muitos dos conhecimentos que eu tenho na atuação, isso facilita muito. Então, assim, antes de estar falando sobre a questão, né, da psicologia, é importante a gente enfatizar a questão de existe muito pré-conceito, né, vamos dizer assim, em relação ao coach, né? Então, quando a gente começa a enxergar, começa a ver de perto, sentir, experimentar, a gente, né, muda muita coisa, né? Eu estou falando isso porque é uma coisa que até, eu digo até profissionais da área de psicologia têm esse preconceito, né? Então, às vezes, a questão até do Fantástico traz isso, né, essa polêmica. Antes eu ficava até meio receoso de trazer polêmica, mas eu descobri que polêmica também é benéfico, porque as pessoas vão procurar saber, né, a curiosidade, né, para saber. E aí é positivo, porque a pessoa vai lá, descobre, né, vê como é realmente e tem a possibilidade de se encantar também. Então, assim, o que é importante a gente também falar aqui? A diferença, vamos dizer assim, a diferença de um para outro, né? O coach, a psicoterapia. Então, do coach, né? O coach ele tem dois tipos. Tem um coach tradicional, né? Que é aquela coisa que você vê o estado atual, desejado, você faz um planejamento de ação e na hora de executar, possa ser que você há um travar ali, né? A pessoa não consegue colocar em ação. Está tudo pronto, ele sabe o que precisa fazer, tudo, mas ele não consegue, de fato, agir, né, diante daquele planejamento, daquele plano, né, por causa da questão emocional. Que aí a questão, né, do coach emocional, que é o coach integral sistêmico, que aí junta a questão da razão e a emoção e um único objetivo. E aí o quê? Ele procura saber o estado atual, o desejado, faz o planejamento e vê os impedimentos. E aí ele elimina esses impedimentos. Que aí por isso que ele se torna tão poderoso, né, o coach integral sistêmico. E aí vem a questão da psicoterapia. Em que momento, né, essa psicoterapia ela é necessária? Então, ver um paciente vem com uma dor, né, imensa, com aquela questão de traumas, talvez da infância, né? O foco da psicoterapia é a dor, a dor da pessoa. Então, ela precisa dar uma atenção para essa dor. E aí, por isso, o psicólogo, na psicoterapia, ele vai sempre visitar o passado e vir para o presente. Passado, presente e um pouco futuro, né, porque é o processo para que ele olhe também para o futuro. Como o coach, né, o coach integral sistêmico, ele foco no presente, né, é como se fosse uma folha em branco para que você começar a escrever. Então, na psicoterapia, tem os capítulos, vamos dizer assim, né, vamos fazer analogia, os capítulos de um livro. E a gente precisa, né, o psicólogo precisa estar visitando os outros capítulos anteriores para poder entender, ver o que de fato causou aquela dor, aquele trauma. Então, quando o psicólogo, a pessoa vem, ela começa a cuidar disso, né, desses traumas, ele começa a uma cura, uma reabilitação emocional. Então, tem casos que tem gente que está com depressão grave,
né, depressão, alguns síndrome do pânico, e aí é preciso ir para um psiquiatra para poder, até nesse caso, no extremo, medicar para poder voltar, vamos dizer assim, às atividades, porque uma depressão bem, uma pessoa não pode ou nem consegue sair de casa ou do quarto, enfim. Então, são situações que há uma debilitação, né, da questão neuroquímica, né, porque a depressão é o quê? É a insuficiência de serotonina. Sim. Então, dentro desse processo, junto com a questão da psicoterapia, vai reabilitando essa pessoa. Aí ele começa a voltar às atividades, então ele começa a estar num estado mais saudável para poder começar a fazer um coach, né, se for o objetivo dele, de produtividade, ter uma alta performance. E dentro disso, assim, tem quais as possibilidades? A pessoa pode fazer a psicoterapia e depois, logo em seguida, fazer o coach. Tem situações que pessoas fazem paralelamente, né? Muito. Esse aí dá para hoje tem sido mais comum ainda, né? Com esse crescimento, com essa divisão, né? De saber que um processo e depois você pode continuar. Verdade. Então, assim, é uma coisa muito benéfica, é uma coisa assim, eu posso dizer por mim, né? Eu comecei, vamos dizer assim, a estudar, vamos dizer assim, coisas na questão voltada do autoconhecimento lá com 15 anos, né? Livros, né? Enfim, né? O livro de autoajuda, então isso sempre me cativou, me puxou. Uhum. E aí, dentro disso, o autoconhecimento não parou mais, né? Então, dentro desse percurso, né, dessa psicologia, o coach, eu não sei se eu posso já entrar nessa parte. Pode sim, eu só vou pincelar em relação depois a porcentagem que a gente sempre fala em relação a passado, presente e futuro. Né? Se eu vivo muito no passado, eu fico na questão da depressão, saudosista, e às vezes o meu passado não foi tão bom, então eu vou sentir as dores daquele passado. Se eu fico uma porcentagem de 100%, 50%, 60%, imagine, só vivendo o passado, eu não vou conseguir visualizar o presente nem o futuro, porque nessa divisão de 60 vai ficar 20-20. Se eu vivo demais aqui no presente, eu fico com ansiedade, né? Não, desculpa, eu fico com estresse, eu fico estressado. Eu era essa pessoa assim, de produtividade, de fazer, mas eu não sabia o que era alta performance. Eu era fazedora e não fazia assertivamente. Foi depois do coach de processos, né, do CIS, que eu consegui realmente prospectar isso. Então, se eu vivo no presente, eu vivo muito estressada. E se eu vivo visualizando só o futuro, o que eu vou fazer, eu vivo o quê? Numa ansiedade. E a gente tem uma métricazinha no coach integral sistêmico, que é 10% passado, ou no máximo 20%, né, 50% ou 60% no presente, 30-20% de 100%. Você pode dividir 10, 60, 40, 20, 50, 20, 50, 70, 30 no futuro. E aí a gente consegue realmente ter uma vida equilibrada, para não só viver de passado, porque o passado é bom como experiência. Nós vivemos, aprendemos. A pessoa que nós somos hoje foi devido ao quê? A nossas escolhas do passado. Mas é agora, no presente, que eu posso definir um novo futuro. Ou se eu tomar as mesmas atitudes do passado, ou ficar a questão de medo, que o medo é bom, né, no sentido de, às vezes, não pular de um buraco, de não fazer investimentos arriscados ou cometer alguma loucura, mas o medo também lhe instiga a romper, a ser irrefreável, né, como diz o meu método. Mas sim, você pode falar em relação ao coach agora. Então, essa coisa que você trouxe na questão do medo, né? Existe um medo, existe ele serve como uma proteção, né? O medo existe justamente como proteção, como uma segurança para que você possa realmente mediar. Aqui é perigoso, não vá, né? Como uma sinalização. Só que o que acontece, o excesso de medo é que pode paralisar ou atrapalhar a nossa vida cotidiana. Então, no caso de uma ansiedade, né, uma pessoa ansiosa, ele tem excesso de medo do futuro. Então, ele está muito tempo, né, você falou da distribuição, né,
do tempo que a gente passa, né? Se for muito tempo no presente, estresse. Se for muito tempo no passado, depressão. Se for muito tempo no futuro, é uma ansiedade, né? Então, nesse sentido, quando a pessoa está muito lá, ela não está vivenciando a questão do presente. Então, dentro da, vamos dizer assim, a questão do coach, né, vamos dizer, o foco presente, e no caso da psicoterapia, a gente vai o quê? Vai lá, porque assim, tem gente que chega no consultório, no atendimento, e tem vontade de falar. Então, vamos dizer que um processo de coach, nesse momento, não tem condição. Porque ela quer falar, quer fazer a cartaz, né? Desabafar ali e tal. Então, a gente com a escuta mais ativa, a gente vai percebendo, ó, esse paciente, ele precisa mais de uma atenção mais psicoterápica, vamos dizer assim. Então, aí a gente vai percebendo, dentro dessa, que chega a demanda, né? Tem gente que não consegue fazer, como é um caso de uma depressão, né? Só fica em casa, só fica no quarto. Então, isso aí, precisa tratar isso para depois ele estar no estado, vamos dizer assim, regulado, para que ele possa tomar algumas decisões e até fazer alguns exercícios, né, que, no caso, o coaching integral sistêmico é proposto nas sessões. Então, nesse sentido, a gente enfatizar esses pontos. Então, como eu falei, eu comecei esse caminho de autoconhecimento com 15 anos. Então, isso me mobiliza. Então, eu fui pelo percurso da psicologia, né? Então, isso eu sempre estudando e tal. Só que eu consegui, eu tive a oportunidade, né? Eu também trabalhava com eventos, e dentro desses eventos, eu conheci uma pessoa, hoje um grande amigo meu, que é o Antônio, ele me comentou sobre coach. Ele fez um processo de coaching numa escola, não foi Febracis, foi uma outra, e ele falando, né, o quanto aquilo foi benéfico, tanto para ele como para a esposa. E ele me comentou se eu não conhecia, né, se já tinha ouvido falar. Já era psicólogo. E aí ele me comentou isso, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então, quando ficou martelando, eu fui procurar saber na internet e tal, vi várias escolas e tal, só que aí eu vi o vídeo de Paulo Vieira, né, que é o presidente né, da Febracis. E aí foi que eu comecei a assistir. E dentro dos vídeos tem os exercícios, né, que se faz, né, a roda, né, a roda, o mapa de autoavaliação sistêmica, e eu fui fazendo, e outro vídeo mandava outro exercício, e aí eu entrei em uma imersão, vamos dizer assim. Antes do CIS, de ou vídeos. você fez o CIS? Não, eu não tinha, só com vídeos, eu não conhecia, não fiz o CIS, nada, formação, nem nada. Né? Como o meu amigo me falou, né, o Antônio, um grande amigo meu. Aí ficou martelando, eu fui buscar saber. Aí quando fui procurar na internet, eu me deparei com o vídeo de Paulo Vieira. E aí é muito prático, né? Ele traz ferramentas, assim, tem a ferramenta de produtividade, e eu realmente ali naquele momento eu mergulhei, né? E aí baseado nisso eu fiz alguns cursos, eu fiz acho que não sei se de meta objetivo ou alta performance, alguma coisa nessa direção, e de riqueza, né? Curso de criação de riquezas na época. Aí eu comecei a parar para analisar. Eu só fazendo só assistindo os vídeos, fazendo as ferramentas e tal, naquele ritmo, eu já estava sentindo algumas mudanças. Os ganhos. Aí eu falei assim, pô, se os vídeos que eu assisto já é bom, imagine uma formação. Que aí eu fui fazer a formação. Quando eu fui fazer a formação, eu vi o quanto era rico em base teórica, em base científica. Neurociência. Psicologia positiva. Neurociência, psicologia positiva. Então, dentro disso, eu comecei a ver um outro mundo. E aí o quê? Aí isso foi um marco para mim em questão de vida pessoal e profissional. Perfeito. Foi um marco ali. Porque a partir dali,
eu como pessoa melhorei, e o profissional, eu comecei a agregar esse novo conhecimento, e o que foi que aconteceu? Esses pacientes que tinham um resultado X até o momento, agregou a questão do coach, começou a ter um resultado muito mais rápido. Tem poder criar. Com um resultado muito mais rápido, o que foi que aconteceu? O maior número de pessoas indicando, Sim. Tendo mais resultado, melhorando a questão da família, os relacionamentos conjugais, Integral e sistêmico a questão é o equilíbrio de todas as áreas. a coisa toda nesse sentido. Isso. Então, nesse sentido, eu fiquei muito impactado com os resultados já na minha vida. E o interessante, eu vou até compartilhar com vocês, porque assim, como eu falei, desde os meus 15 anos, então não é por falta, vamos dizer assim, de conhecimento. Quanto mais a gente conhece da gente, a gente sabe, a gente descobre quem menos sabe da gente. Verdade. Essa que é a verdade. Então, baseado nisso, o que foi que aconteceu? Eu me deparei, depois que eu fiz a formação, eu descobri que as coisas não estavam tão bem assim. Aí, a partir disso, eu comecei a olhar algumas áreas, querer trabalhar alguns pontos. E o interessante, eu vou falar dessa situação, porque é uma coisa que a gente for parar para pensar, é algo que a psicologia cuida, mas de um jeito ou de outro, aconteceu com o coaching integral sistêmico. Sim. E foi o quê? A gente sabe que o estado de não perdão cria uma série de coisas, fraturas emocionais, também questões emocionais. E aí eu descobri uma ferramenta que me dizia um direcionamento para isso. A gente quer mudar muitas coisas em nós, só que as perguntas vêm como mudar. E o interessante é que o coaching integral sistêmico, ele traz isso, o como, faz a gente se deparar, ou pelo menos forçar, né, a pensar nisso. O como vou fazer isso? Porque é a parte da ação. Porque aí, se você não sabe exato, não está claro para você o como é que você vai agir? Verdade. Então isso me encantou muito na questão do coaching integral sistêmico, o puxar o como. Então, dentro desse tema do não perdão, o que talvez, eu costumo dizer que qualquer relação que é muito próxima, né, pais, filhos, né, irmãos, essa proximidade, em algum momento, vai criar um ressentimento, uma mágoa, pela proximidade. É inevitável em algum momento acontecer isso. Não é verdade? Então, assim, eu percebi que para, vamos dizer assim, melhorar, né, vamos dizer assim, destravar algumas coisas, essa questão pai e mãe, né, inclusive até padrasto, vamos dizer assim, Sim. Essa pessoa conviveu, né, 14 anos com minha mãe e depois se separou. Hoje tem outro esposo, enfim. Mas assim, houve uma convivência. Então, eu parti para esse ponto. Eu tinha a ferramenta, eu tinha todo esse processo, esse conhecimento, e eu me permiti ir nessa direção para poder, talvez, fazer esse resgate ou restaurar algumas emoções, né, que talvez pensando numa vida pessoal e profissional, né, um deslanchar, né, ser mais livre, mais liberto de algumas coisas. Então, quando eu fiz esse movimento, né, de perdoar minha mãe, perdoar o meu pai e o meu padrasto também. Então, o coaching integral sistêmico possibilitou isso, a clareza para onde eu precisava ir, o que eu tinha que fazer ali. Um pouquinho. Não é? Geralmente, essas filhas de 0 a 12 anos, ou até de 0 a 17 anos, antes da vida adulta, ficam realmente fraturas emocionais. Se não for, né, tocar o dedinho ali na ferida, resgatar, enxergar o fato e, o mais importante, como você falou, trazer a ação. Eu sei que está ali, mas o que eu vou fazer com isso? E até assim, para endossar na questão do coach, muitas pessoas, elas
não sabem hoje o que é um processo de coach, né? E na Febracis a gente usa também tanto a cognição quanto o emocional. A gente sabe que tem pesquisas que falam que o ser humano é 80% emocional e 20% cognitivo. Se você olhar da sua graduação, no seu trabalho, tudo bem, mas fora dele, quanto você usa? Não usa 80%. Agora, o emocional, o você ser bem consigo, você ter relação com o outro e relação com o ambiente que você vive, é um vizinho, ou nas relações de trabalho. Então, isso precisa na questão desse equilíbrio. Então, o coach integral sistêmico vem para o quê? Para equilibrar todas as áreas, porque também eu não posso, Whindersson, melhorar o meu emocional se minha saúde está precária. Se o meu intelectual ali, ele não está avançando, se minha vida financeira está sendo consumida por fatores de falta de autorresponsabilidade. Então, a gente analisa, e é simples, antes de você entrar no processo, fala assim, como tem aquele videozinho, é um emaranhado de gato, aquele fio que não se desenrola. Mas quando você entra no processo, tem uma frase de Paulo Vieira que fala assim, onde você foca, expande. E ali você vai focando e você vai expandindo aquela área, como foi na questão sua, parentes, né? Pai, mãe, irmãos, fraturas emocionais. Então, a gente traz esse indivíduo até como vou até falar aquela historinha do psicólogo para o coach, né? Que Paulo Vieira conta muito. O psicólogo traz a pessoa até o meio-fio ali, né? Ele ainda não está apto às condições mentais no sentido de uma síndrome do pânico, é uma depressão profunda. Aí você chegou naquelas faculdades, poxa, eu estou aqui, mas eu não sei o que fazer. O coach vai pegar aqui dessa base, do meio-fio, e vai lhe levar à plenitude. Mas o Whindersson e Valéria, isso é papo de coach? Não é papo de coach. Você está aí. O Whindersson, né, tantos anos de profissional, eu aqui, a gente tem tido tanto resultado nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos clientes ou pacientes. Sim, ai, doutora Mara, isso, o método CIS é maravilhoso, foi o meu resgate, o método CIS. Pode falar, Whindersson. Assim, é interessante até, como psicólogo, trazer até um depoimento rápido em relação ao Roberto, né, psicólogo. Sim, vou ver se eu trago o Roberto aqui também, da polêmica. Então ele foi no método CIS para derrubar o Paulo Vieira. Voltou, pronto. Estou ouvindo bem agora. Uhum. Vamos lá. Então, o Roberto, ele foi no método CIS, para derrubar o Paulo Vieira. Então, quando chegou lá, ele viu aquela maravilha, viu a questão científica, viu a questão do embasamento teórico. Ele falou assim, meu Deus, eu não tenho como, não tenho o que falar aqui. Não tem... Na verdade, ele foi capturado, assim, quando assim, foi capturado por tudo ali, né? Como é feito, com a explicação, a clareza da coisa. Então, ele... né, se permitiu. Apaixonou. Tá ali e não abandonou. Ele é psicólogo e coach, assim como ele é psicólogo e coach. Então, tem como unir as áreas. Tudo acrescenta, um complementa o outro. Né? Teoria, embasamento científico. Assim, eu trouxe a questão do exemplo do Roberto, porque ele é psicólogo também. Então, aquela coisa que eu escuto, né, algumas vezes, a questão... Qual é a base teórica? Né? Coach não tem base teórica, mas assim, quando a pessoa pode falar para mim, eu sou o resultado. Muitas pessoas que eu já atendi são os resultados. É como se assim, o resultado está estampado aí, está aí, não tem como negar isso. Né? O resultado está aí. Então, em termos de base científica, é o que não falta. Né? Então, a pessoa... mais procurar saber mais, e eu sempre falo, tanto para, vamos dizer assim, para profissionais, seja para os pacientes ou os possíveis clientes, se permita realmente vivenciar ou mergulhar no processo. Que essa é a palavrinha mágica. Porque quando a gente está cheio de preconceito, cheio de ideias, né, preconcebidas, a coisa não flui. E aí pode depois dizer, não funcionou. Na minha experiência, não teve nenhuma pessoa
que não funcionou. Na pior das hipóteses, alguma coisa mudou. Verdade. Positivamente. Eu vou dizer isso positivamente. Eu vou dizer isso porque é a experiência que eu tenho e que eu tive, tenho e estou tendo. Então eu posso falar isso, né? Alguém pode dizer assim, falando com tanta convicção, mas quando a gente fala daquilo que a gente vivencia, é com convicção que a gente fala. E assim... Então é uma coisa... Pode falar. E assim, é chamar a atenção mesmo em relação assim, a se abrir o processo, a buscar conhecer. Por exemplo, as pessoas têm aquele preconceito de investir o dinheiro em si próprio. Hoje é o maior investimento. A gente sabe que o nível de inteligência emocional em relação ao sucesso é paralelo. Se eu não estou investindo em mim, eu não vou ter esse sucesso. Eu não vou saber como sair do estado que eu estou para um estado que às vezes eu nem imagino antes. Esse estado desejado de traçar metas ousadas, eu já fiz a visão positiva de futuro 3 vezes e eu já tirei todos ali, todos, e eu falo assim, gente, é real, mas às vezes a gente fica, como você falou, com preconceito, tanto de profissionais, quanto de profissões e quanto de se abrir ao processo, o medo de, eu vou conversar com alguém, eu vou me abrir, vou falar das minhas demandas de 0 a 12 anos, de pai e mãe, ou de algumas fraturas graves que aconteceu, mas se você deixar lá guardadinha, o que vai acontecer? Mesmas ações, mesmos resultados, ações novas, resultados diferentes, e é isso que o Whindersson fez, em sair ali mesmo com a formação em psicologia, fez uma formação em coach, e ali agregou valores, ele viu que o rendimento foi pessoal e também nos seus clientes em velocidade, em ação, em traçar metas concretas, em traçar metas congruentes com os valores, que a gente vê muito isso. Eu quero alcançar isso aqui, eu quero ser milionário, mas o valor daquela pessoa não é de ser milionário, é de ser doador, é de ser filantropo, e aí ele tem que procurar o valor com a missão, com a visão positiva, e aí é uma explosão de resultados positivos. Então, assim, eu tenho um método que atende mulheres e homens, método irrefreável, e, como você também, atendimentos individuais. E isso, as pessoas dão feedback de uma semana para outra, Valéria, isso. Valéria, foram 4 clientes que eu consegui, advogados, dentistas, médicos. Então, as pessoas analisaram e falaram assim, não, eu vou buscar algo que eu possa me completar. Eu vou buscar algo que eu não fiz antes e vou fazer agora para ter um resultado diferente. Mas se eu ficar só olhando, vendo a vida passar, aí vão se passar 5, 10, 15 anos. E você também, por exemplo, ficou vendo vídeos, mas você quis mais. Aí você fez uma formação na área de inteligência financeira, depois você fez uma formação. Hoje, eu creio que você realmente é uma pessoa diferente, como você falou, com ganhos, e as pessoas à sua volta, família, amigos, pacientes, veem isso na prática. É na prática, né? O CTA que a gente fala, o Call to Action, é a chamada para a ação. Você trouxe a questão que nós, né, seres humanos, é o que 80% emocional e 20% racional. Isso, até as empresas veem isso como importante. Já está até, não vou dizer assim, excluindo a questão do currículo, né, a questão dos estudos e tal, mas está dando mais importância essa questão da inteligência emocional, do emocional da pessoa. Ela pode ter o currículo, aquele, né, o melhor currículo em termos de estudo, de formação, mas se ela não tiver essa coisa emocional, não vai valer de nada aquele conhecimento. E aí, pegando uma fala sua, da questão do autoconhecimento, eu, né, olhando para trás na minha vida, o que eu reparei? Toda vez que eu investi no autoconhecimento de uma forma mais intensa, eu cresci profissionalmente e cresci na vida pessoal. Então, eu falei da questão do perdão, né, em relação ao pai, mãe, né, e o padrasto. E isso, hoje, né, até a questão de expressar o quanto eles são importantes, a questão de falar o quanto ama, isso flui mais.
sai mais natural, porque tinha momentos que não era tão natural assim. Então você vê que há uma mudança, então as coisas começam a fluir. Então isso é coaching integral sistêmico. Por que eu digo isso é coaching integral sistêmico? Porque foi a partir desse conhecimento que eu tive a oportunidade de poder trabalhar e saber o como, ferramentas que puderam realmente agir nisso. Né? Ficou claro para mim aonde eu podia trabalhar. Então é muito, muito gratificante, é muito incrível realmente essa coisa do coaching integral sistêmico. Né? Eu digo por mim e falo pelas pessoas que eu atendi. Né? São muitos resultados. Só para você ter ideia, uma pessoa chegou nessa explosão de resultado, uma pessoa indicou 5 pessoas. Uau. Então é incrível, é uma coisa que fica visível. Né? Às vezes, em alguns momentos, ou dependendo da abordagem, às vezes da psicologia, o processo pode ser um pouco mais demorado, é necessário, né? E tem essa questão, né, do coach que você vê um resultado realmente aparente, porque o que Paulo Vieira fala, que a questão, o coach, né, a mudança é de fora para dentro. E a psicoterapia é de dentro para fora. Então, junta as duas coisas ao encontro aqui, ó. De dentro para fora e de fora para dentro. Perfeito, perfeito. Eu sei que seu horário está avançando, mas assim, 5 minutos, que depois aqui, doutor Whindersson, tem outra live já pré-agendada, mas você deu esse espaço para a gente. Uhum. Então, assim, o que é que você pode deixar, né, como uma frase, um ensinamento de vida para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui? Depois eu encerro, agradeço. Tá? Então, o que eu deixo é realmente invista em você, no autoconhecimento. Como eu falei, se eu olhar para trás, todos os momentos que eu investi em mim, no crescimento, né, no me conhecer, eu dei saltos na minha vida. Mudou minha vida profissional, minha vida pessoal, na questão da família, na questão realmente das emoções, o autocontrole. Então, é muito importante que você invista em você. E se autorresponsabilize, né? Se responsabilize pela sua vida. Então, muito... não queira mudar ninguém. Antes de mudar pai, mãe, irmão, família, quem for, mude a você primeiro. Aí você vai começar a ver... Tudo vai mudar, né, ao seu redor, porque é através da sua mudança. Então, invista em você, se torne responsável pela sua vida, tome o comando da sua vida, o leme do seu barco, e realmente faça dessa viagem, né, a melhor viagem da sua vida, uma viagem extraordinária, porque ferramentas, caminhos é o que não faltam, é que você se permitir, como eu falei, se permita, né, que grandes extraordinárias vai acontecer na sua vida. Né? Então é isso que eu deixo como mensagem final, né? Agradecer a Valéria, né, pelo convite, né? Eu me senti honrado, né, por esse convite, tá? Gratidão, gratidão. Uma outra coisa que a gente aprende muito no Coaching Integral Sistêmico, gratidão. Então realmente é incrível. Quero agradecer imensamente. Eu é que agradeço. A Dilon dando um feedback aqui, né, super positivo, falando justamente que você é especial e orgulhoso de ver em quem você tem se tornado. E, por exemplo... Assim, é meu padrasto. Olha, você citou. Que bom. Isso aqui, e é real. Você vê, o Whindersson citou um fato que aconteceu na vida dele, real aqui. Né, o padrasto dele aí, dando feedback positivo. Porque, assim, não existe culpado. Né? Existem vítimas de outras vítimas e eu como mãe... vou ter, às vezes, o poder de errar com minhas filhas, mas o interessante é isso, é o perdão, é a gratidão, é estar sempre tentando acertar, porque perfeito nós não somos, né? A Bíblia fala disso, que nós não somos perfeitos, mas também fala em Provérbios lá que, assim como você pensa de si mesmo, assim és. Então, a comunicação, pensamento e sentimento precisa ser o quê? Positivo, real, conduzido de forma... clara para que grandes ganhos aconteçam. Agora eu vou falar rapidinho, que eu sei que já está estourado o horário,
que eu sou uma pessoa assim, muito competitiva, né? Você sabe, o índice é o número 1 no SCIS, eu não podia deixar de falar isso. Tem o quê? Quase 2.000 horas, 1.000 e tantas horas lá no SCIS. Não, eu tô chegando a 1.000 horas, mas desde 2019 que eu estou mantendo esse número 1 em horas de atendida, né, de coach, né? E aí eu fico ali, então, olha, eu vou passar de você e a gente conversando, quantas horas você atende por dia, só que você é mais antigo, viu, que eu estou quase te pegando lá, mas você começou antes, então já tem aí um caminho na frente. Mas interessante, assim, que nós somos profissionais, e a gente brinca com isso, a competição é positiva no sentido de um estar incentivando o outro, tanto que todo mundo que eu convido aqui, eu tenho um orgulho, eu tenho a honra de convidar porque eu admiro, e você é essa pessoa. Mesmo distante, né, mesmo aí em Salvador, quando a gente se encontra, às vezes nem se encontra, mas é um telefonema, é um feedback, é uma troca de informação. Então é isso que precisa haver entre os profissionais. E a excelência se torna isso, né? A gratidão. É interessante porque a gente é influente, né? Então essa coisa do reconhecimento, né? Essa coisa, né? O top 1 da Bahia, então isso, né? Durante 3 anos. Né? É um reconhecimento. Né? Falei, tá. Esse ano começou. E falar influente é uma pessoa que lida muito com comunicação, com pessoas, né, com emoções. Tá tudo aqui, nós fizemos o script, mas a gente não segue nada. Eu acho que a gente não seguiu nenhuma letra de cima para baixo, de baixo para cima. Enfim, mas porque a gente já somatiza esse conteúdo, sabe o que vai falar, está aqui, mas não precisa ser aquela ordem engessada. E assim, se conheçam, busquem esse conhecimento, né? Tem um perfil comportamental, aí o Whindersson, ele já está no horário, né? Ele é analista, Não. Então sigam o Whindersson, é uma pessoa assim, maravilhosa, que a gente se diverte muito, que além de psicólogo coach, ainda é ator, né, Whindersson? Que brinca. Então, gratidão, querido, Deus continue abençoando sua vida, foi uma honra recebê-lo aqui, eu vou deixar essa live gravada, tá bom? E gratidão a vocês que... Assim, o que eu queria só deixar, assim, como você mencionou, assim, como reforçar isso, né? Não deixe, né? Não espere que o outro ou peça perdão, ou que você perdoe, né? Faça você, né? Não espere que o outro, mesmo que talvez você até, em algum momento, até errou, né? Ou então a outra pessoa errou. Mas não espere, vá lá, se é para pedir perdão, se é para perdoar, faça isso para ontem, porque isso aí pode ser um entrave, alguma coisa da sua vida, e depois que você faz isso, naturalmente as coisas também vão fluindo emocionalmente, você se torna um pouco mais saudável, né? Porque como a gente falou, né? A gente está sempre em constante melhora, né, busca de autoconhecimento. Todas as áreas da vida. Que essa mensagem final, né, eu tinha que enfatizar isso, né? Faça primeiro, né? É desafiador. Então, agradecer novamente. É desafiador para você dar o primeiro passo em relação a perdão, olhar realmente, né, o que foi que magoou, a ferida aberta. Mas, assim, é um passo a cada dia, né? Cada caso é um caso, então. Mas é começar. E hoje, agora, anota aí o que precisa fazer. Agora. Olha o coach, é agora. É hoje, vamos lá. Só vai. É isso aí. Então, gratidão. Então, gratidão. Um beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.